Oi, gente, bom dia. Como é que vocês estão? A gente vai dar sequência hoje à nossa aula de relações métricas no triângulo retângulo. Vamos começar? Então, o que a gente viu na aula passada? Esse triângulo aqui, que ele é chamado de triângulo retângulo porque a gente tem um ângulo de 90 graus. Então, no triângulo retângulo, os lados têm medidas especiais. O lado que é o oposto ao ângulo de 90 graus, ou é o maior dos lados, eu vou colocar para cá, ele é chamado de hipotenusa, tá? E os outros dois lados que ajudam a formar o ângulo de 90 graus, a gente chama de cateto. Só que para ficar mais fácil, eu vou diferenciá-los. Eu vou chamar esse daqui de cateto 1, eu abreviei como sendo cat. E esse daqui eu vou chamar de cateto que 2, que eu abreviei como sendo cat 2, tá? A primeira relação que a gente viu na aula passada é o Teorema de Pitágoras. O que o Teorema de Pitágoras nos fala? Que a medida da hipotenusa elevada ao quadrado é igual ao cateto 1 elevado ao quadrado mais o cateto 2 elevado ao quadrado. Professora, na aula passada a gente não diferenciou os catetos, tá certo? Tá certo. Eu só diferenciei agora para ficar melhor as relações métricas, tá bom? Eu não vou me atentar essa aula à demonstração das fórmulas, tá bom? Eu só vou colocá-las para vocês. Não se preocupem agora no período de demonstração, tá? Então, a primeira fórmula aqui que eu coloquei foi o Teorema de Pitágoras. O que a gente vai fazer em relação a esse triângulo retângulo? A gente vai traçar a altura em relação à hipotenusa. O que é a altura em relação à hipotenusa? A altura é um segmento que parte do vértice oposto e vai até essa hipotenusa, e como é a altura, tem que formar ângulo de 90 graus, tá? Então, repara que quando eu tracei a altura, eu dividi esse triângulo retângulo em outros, ó, você tem esse daqui e você tem esse daqui, tá? E essa altura eu vou abreviar como sendo alt, tá? Ao traçar a altura, você dividiu a hipotenusa em duas partes, que não são iguais. Essa primeira parte aqui, eu vou falar que é a projeção do cateto 1. Por que é projeção? É como se fosse a sombra do cateto 1 sobre a hipotenusa, tá? Essa outra parte aqui, eu vou falar que é a projeção do cateto 2, ou seja, é a sombra do cateto 2 em relação à hipotenusa, tá? Então, as relações métricas que a gente vai ver agora, vamos lá. Segunda relação métrica. A gente vai ter aqui a medida do cateto 1 elevado ao quadrado. Então, ó, a medida do cateto 1 elevado ao quadrado é a projeção dele vezes a hipotenusa. Então, vai ser a projeção dele, a proje 1, vezes a hipotenusa, tá? Ó, então, a medida do cateto 1 é a projeção dele vezes a hipotenusa. Se vale para esse lado, analogamente vai valer para esse lado também. Então, a terceira relação, qual que você acha que vai ser a terceira relação? A medida do cateto 2 elevado ao quadrado, a medida do cateto 2 elevado ao quadrado é a projeção dele, vezes a hipotenusa, tá? Então, voltando. Primeira relação foi o Teorema de Pitágoras. Segunda relação, cateto 1 elevado ao quadrado é a projeção dele, que é a sombra dele, vezes a hipotenusa. Terceira relação, a medida do cateto 2 elevado ao quadrado é a projeção dele vezes a hipotenusa. Quarta relação, se eu pegar a medida da altura e elevar ao quadrado, alt ao quadrado é igual a projeção 1 vezes a projeção 2. Então, alt ao quadrado
é projeção 1 vezes a projeção 2. E a quinta e última relação, a gente vai ter que, quando a gente pega o valor da hipotenusa, que eu vou abreviar como sendo IP, e multiplicamos pelo valor da altura, IP vezes alt é igual à medida do cateto 1 vezes a medida do cateto 2. Então, IP, certo, que é a hipotenusa, vezes alt, que é a altura, é igual à medida do cateto 1 vezes a medida do cateto 2, certo? Essas são as relações. Com essas relações agora, a gente vai fazer um exercício, tá? O exercício de vocês se encontra na apostila 2, página 235. Então, ele pede assim pra gente: calcular as medidas indicadas nos triângulos retângulos a seguir. Tá, então vamos calcular. Ó, desse triângulo retângulo aqui, primeiro eu anotei, ó, você tem o triângulo grandão, que é o triângulo ABC, certo? O ângulo de 90 graus tá aqui. Então, o oposto ao ângulo de 90 graus ou maior dos lados é a hipotenusa. Só toma cuidado que a hipotenusa é 5 mais 15. Então, toda a hipotenusa eu vou colocar aqui pra gente lembrar que vale quanto? 20. Esse daqui é o cateto 1 e esse é o cateto 2. Repara que a ordem dos catetos, se eu quiser chamar aqui de 2 e aqui de 1, não tem problema, tá? Então, o B é o cateto 1. Esse 5 é a sombra desse cateto em relação à hipotenusa. Então, é a projeção dele, tá? O C é o cateto 2. Esse 15 aqui é a sombra dele em relação à hipotenusa, então é a projeção 2. A altura e a hipotenusa que vale 20. Então, a gente tem que encontrar essas três variáveis, o B, o C e H. Então, primeiro vamos achar o valor do B. O que eu achei? O B é o cateto 1. Então, eu usei a fórmula cateto 1 elevado ao quadrado é a projeção dele vezes a hipotenusa. Então, nós vamos ter que B ao quadrado é a projeção dele, que é 5, vezes a hipotenusa, que é 20. 5 vezes 20 é 100, então B é a raiz de 100, portanto, o B vai ser quanto? 10, tá? Para eu achar o valor do C, qual relação que eu fiz? Cateto 2 ao quadrado é a projeção dele vezes a hipotenusa, tá? Então, você tem que C ao quadrado é 15, que é a projeção dele, vezes 20. 15 vezes 20 é 300, raiz quadrada de 300 vai te dar 10 raiz de 3. E a última agora, para eu achar o valor da altura. Eu sei que a altura ao quadrado é igual à projeção 1 vezes a projeção 2. Então, h ao quadrado é 5 vezes 15, h ao quadrado é 75, raiz quadrada de 75, que é 5 raiz de 3. Professora, para eu achar a altura, eu também poderia ter usado a fórmula hipotenusa, que é 20, vezes a altura, que é o h que eu quero, é igual ao cateto 1, que eu já tenho, que eu tinha achado que o B vale 10, vezes o cateto 2, que a gente já achou que o C vale 10 raiz de 3. Também poderia ter usado essa fórmula, tá bom? Então, lembrando que eu não fiz, nesse momento, as deduções das fórmulas. A gente só vai aplicar, tá bom? E na apostila, ele só chama de letras. Eu coloquei os nomes para ficar mais claro para vocês, tá bom? Até a próxima aula, gente. Grande beijo. Tchau, tchau!